Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais. Essa é a segunda aula do módulo 3, onde estamos falando sobre formatação de células. Na primeira aula, você aprendeu bastante sobre formatação de células, fonte, alinhamento, número, fizemos uma formatação completa da planilha. Nessa segunda aula, vamos nos aprofundar um pouco mais na formatação personalizada, que é até um conteúdo que a gente considera um pouco mais avançado. A gente vai pegar algumas formatações, vai aproveitar alguma coisa que já existe, personalizar, criar nossos próprios formatos, umas coisas mais personalizadas mesmo, né? Que você pode fazer no Excel, que não ficam aqui diretamente nas guias aqui, né? Você tem que entrar na caixa aqui de formatação e ir lá e criar seu próprio formato personalizado. Então vamos criar alguns exemplos. Tem aqui algumas planilhas, cores, seções, repetir, casas decimais, data e hora, condições. Vamos fazer vários exemplos aqui para entender como é que funciona esse formato personalizado. Então, o primeiro ponto é o seguinte. Eu tenho aqui essas duas primeiras planilhas são importantes, porque assim, é legal entender como é que funciona a formatação personalizada, que ela é dividida em 4 seções. Para que você entenda melhor, eu deixei cores primeiro. Primeiro a gente vai formatar com uma cor aqui. Depois passar para cá, que fica mais fácil de entender essa divisão de seções. Então, cor fácil. Aqui está dizendo já, a formatação é essa. Você vai colocar entre colchetes o nome da cor para formatar. Aí você vai falar, Adriano, eu só posso fazer por aqui, pela cor de fonte. Pode. A ideia aqui é você conhecer um recurso, né? Novos recursos. O Excel é cheio de recursos, né? E aí você vai conhecer uma formatação personalizada, que nesse caso aqui de uma planilha, digitando a planilha aqui com os valores e formatando direto, você pode fazer por lá. Mas agora eu vou te dar um exemplo. Se a gente tiver um gráfico, por exemplo, e vamos imaginar aqui agora um gráfico de vendas com metas, e eu quero que essas metas apareçam em cores diferentes. Você pode especificar condições dentro da formatação personalizada. Eu quero que quem bateu a meta de quem vendeu mais que 10 mil, vendedores vendendo mais que 10 mil, fique na cor azul, texto. Quem vendeu menos fica na cor vermelha. Isso pode ser feita essa formatação pode ser feita na planilha com a formatação condicional, que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas dentro de um gráfico, por exemplo, eu não conseguiria fazer a formatação condicional. Aí eu uso a formatação personalizada. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, a formatação é exatamente como está sendo mostrado aqui. Eu quero formatar esse texto numa cor preto. Então eu vou clicar. Como é que eu entro nesse formato personalizado? Lembra que eu falei sobre os grupos? Fonte, alinhamento e número na aula passada. E cada ícone, cada grupo desse aqui tem um ícone, mas clicando em qualquer um deles aqui, a gente vai abrir a mesma caixa de formatação de célula. Como estamos falando de número, eu vou clicar aqui para eles abrirem na guia número, mas pode ser qualquer uma delas que a gente vai abrir a mesma caixa de diálogo de formatação de célula. Clico aqui. Formatação de célula geral, que é o padrão do Excel, está aqui, e o personalizado ele está aqui no final. Ó. A gente tem uma série de formatações aqui. Falamos um pouco sobre essa formatação na aula passada, até pedi para você, no exercício, entrar por aqui, conhecer, testar, que é importante testar, que tem muitas opções. No personalizado, na verdade, assim, a gente vai falar disso aqui na próxima planilha, quando você cria um formato de número, casas decimais, ou cifrão, o que for, o Excel cria uma cópia aqui desse formato personalizado. Então é legal também você criar uma formatação e vir aqui ver como é que é esse código de formatação. Ele fala aqui embaixo, ó, que o formato personalizado é um código de formatação. Então, qual é o meu código aqui? Esse primeiro é simples, eu só quero digitar o nome da cor. Eu tenho aqui vários formatos, tem o geral e tem outro geral aqui, né? O primeiro é o geral, que eu sem formato nenhum, e tem esse geral aqui nessa caixinha. Aqui é onde eu crio meu formato personalizado. Então, eu vou apagar esse geral e vou digitar exatamente como está ali na célula D4. Eu quero preto, vou digitar preto aqui, em colchetes. Você vai que não vai dar alteração nenhuma, porque o texto já está preto. Eu vou dar um OK. Alterei a fonte para cor preto. Não mudou nada porque já estava. Esse é mais para você conhecer o caminho, você chegar lá e como é que cria um formato personalizado. E se você olhar aqui também, ele fica um personalizado. Ele não é um geral, que é um geral só formatado com cor por aqui. Vamos no segundo texto, que é o verde. Então, ó, clico aqui. É um outro caminho para chegar lá. Mais formato de número. Vou em personalizado e vou colocar aqui colchetes, tá? É importante sempre colocar o colchetes quando você colocar essa cor aqui, verde. Dou um OK e ele formatou com verde. Aí aquele mesmo caso, posso fazer por aqui? Pode, mas dependendo da situação, dentro de um gráfico, por exemplo, que é um exemplo legal de falar, você tem que fazer pela
formato personalizado, se quiser, principalmente condições, né? Se for uma cor só por aqui, mas quando tem condições, que a gente vai falar aqui de condições, é legal fazer pelo formato personalizado. Na verdade, só por lá que funciona, né? É no gráfico. E assim eu vou fazendo. Ó. Se eu quiser branco, se eu quiser azul, se eu quiser magenta, se eu quiser amarelo, é só colocar o nome da cor. O magenta aqui é como se fosse um rosa, né? Eu vou também clicar aqui, vou em personalizado, ó. Apago aqui, coloco colchetes, magenta, fecho colchetes, eu tenho essa cor personalizada com magenta. Agora, se você reparar, eu coloquei o nome de umas cores e eu tenho aqui números. Então você pode também referenciar uma cor através de um número. Por que 12? Por que 39? Existe uma escala de 1 a 56. Você pode usar até 56 números para formatar a cor. No material de apoio, você vai encontrar uma tabelinha informando o número que você usar e qual cor que vai formatar. Então eu posso usar de 1 a 56. De 1 a 56 eu tenho mais possibilidade de cores, que aqui eu tenho que digitar o nome da cor, mas eu consigo uma cor personalizada com outro tom usando um número, que eu não conseguiria digitar o nome. Então eu vou selecionar aqui, eu vou usar a cor 12. Ah, qual é a cor 12? Você vai contar na tabelinha lá, para não precisar decorar, né? Você tem uma tabelinha informando o número e a cor. Aqui foram números aleatórios, só para você entender. Então, cor 12. Vem aqui no número, clico, personalizado, apago geral e coloco essa cor exatamente como está ali. Cor, espaço, 12, entre colchetes. Clico em OK, ele formatou com a cor 12, que está aqui. Vou fazer a mesma coisa com o 39. Ó. Clico aqui no número, personalizado, apago geral e digito cor 39. Então, lembrando que esse daqui é um primeiro exemplo, só para você se familiarizar com o comando, como é que você chega lá, como é que usa a cor, porque vai ser importante para entender as seções, porque não se limita só à formatação de cor. A gente tem seções, tem condições, então o primeiro é só para você conhecer como é que funciona o procedimento. A gente começa com a parte mais fácil e depois vai aumentando a dificuldade. Não que seja difícil, né? Mas tem alguns conceitozinhos ali, tem alguns macetes que é importante saber começar tudo mais simples e aumentando essa complexidade, vamos dizer assim, aos poucos. Tem lá, cores, está aqui, não vou fazer com os outros, né? Pra gente não perder muito tempo aqui, mas a ideia é só, você vai poder fazer isso aí, essa planilha está disponível para download, vai poder fazer e testando aqui, digitando, trocando números aqui, como eu disse, você tem uma tabelinha para saber qual número corresponde a qual cor. Eu vim para a segunda planilha, seções. Então foi importante aqui, porque eu vou usar cores aqui, e você vai entender como é que funcionam essas seções. São 4 seções que o Excel trabalha para formato personalizado. Tem um positivo, tem um negativo, tem um nulo e tem um texto. Essas seções são separadas por ponto e vírgula. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar as cores aqui para a gente entender como é que funcionam as seções. Então seleciono os 4 números, clico aqui nesse grupo número novamente, venho aqui em personalizado, vou apagar o geral. Essas seções são separadas por ponto e vírgula. Então a primeira seção é o positivo. Então eu quero que todos os números positivos fiquem na cor azul. Vou colocar o azul, exemplo, tá? Não quer dizer que seja sempre azul, é só esse tipo de exemplo, azul. Como é que eu passo para a próxima seção? Com ponto e vírgula. Então eu digito ponto e vírgula e a próxima seção, quero que o negativo fique em vermelho. Colchetes, vermelho. E agora, nulo. Nulo, eu toda vez que digitar o 0. Então eu quero que o nulo fique amarelo, por exemplo. Ponto e vírgula, amarelo. Fecho colchetes e o texto fica verde. Ponto e vírgula, verde. Ó, eu tenho números positivos em azul, números negativos em vermelho, nulo, que é o 0 amarelo, e o texto que é verde. Essa formatação que eu fiz, selecionei o intervalo, aqui está menos 10 aqui em cima, né? Na barra de forma a gente consegue ver o menos. E não aparece o menos aqui, mas aqui em cima aparece. É o seguinte, em qualquer uma das células que eu digitar qualquer informação, ele vai seguir essas cores. Então aqui positivo, mas se eu digitar um número negativo, aqui fica vermelho. Se eu digitar o 0, fica amarelo. Se eu digitar um texto, fica verde. Então são as 4 seções. Nessa ordem, tá? Sempre nessa ordem, tem que seguir essa ordem. Positivo, negativo, nulo e texto. Não necessariamente eu tenho que usar as 4 seções. Vamos voltar aqui para o número positivo. Então vamos dizer o seguinte, eu quero formatar aqui, só que eu não quero formatar um número negativo. Quero que o número negativo fique normal, sem nenhuma formatação. Sem mudar as cores, né? Como esse exemplo. Vou voltar aqui no número.
Ó, repara que o Excel, depois que eu faço isso, ele coloca geral. Geral é o número sem formatação. Então eu quero o seguinte, o nulo, vou dar um exemplo com o nulo, ele não vai ficar amarelo, vai ficar do jeito que está, sem formatação. O nulo é esse amarelo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente apagar a cor. Mas eu deixo o geral. Por quê? Porque se eu apagar o geral, aí o número não aparece. Porque se você deixar o espaço vazio, ele fica oculto. Ó, eu vou dar um OK para você ver que o geral ele ficou preto, que como estava antes. Agora, se eu tirar o geral, que é a formatação geral sem formato nenhum, aqui no nulo, o que vai acontecer? Eu tenho ponto e vírgula, e já passando, ó, eu tenho azul, que é o positivo, tenho o negativo, aí ponto e vírgula geral. O geral aqui eu apaguei do vermelho, né? Deixa eu botar o geral aqui de novo no vermelho. Eu vou apagar aqui do nulo. Então eu tenho uma área vazia entre os pontos e vírgula. Vou clicar em OK. O que acontece? Ele fica oculto. Isso também é uma dica de quando você quer ocultar um determinado texto numa célula, coloca o ponto e vírgula, nesse exemplo aqui no meio, né, do nulo, ponto e vírgula, e ele oculta a informação que está ali. Se você não quiser que exiba, de repente, uma fórmula, quer ocultar alguma informação numa célula, pode usar esse formato personalizado. Então é importante que, se é que ele apareça sem nenhuma formatação, mantendo o padrão que estava quando foi digitado, você deixa o geral, senão ele não vai aparecer. Então se eu quiser que apareça um nulo sem formatação nenhuma, eu volto aqui, e aqui no meio desse ponto e vírgula eu digito geral. Que aí ele fica como foi digitado, sem mudar a formatação. Agora, vamos fazer uns exemplos aqui de ocultar as informações. Eu quero ocultar o positivo. Como é que eu faço isso? Simples, eu venho aqui, positivo não está aqui, eu apago. E começo com um ponto e vírgula. Então já entende que a primeira informação ficou oculta. Ó, ponto e vírgula aqui, aí vem vermelho, geral, que é do nulo, e o verde que é do texto. Eu vou dar um OK. Ele ocultou o positivo, porque ele foi o primeiro que eu deixei vazio. Quero ocultar o negativo. Então, só para você entender a ordem é importante. Se eu quiser ocultar o negativo, eu vou colocar azul aqui no primeiro, que é o texto positivo. E aqui no vermelho, geral, eu deixo vazio. Então, sempre que você quiser ocultar, deixa vazio, ó, entre o ponto e vírgula. Aí ele oculta agora o negativo, e é assim para os outros. Então, é importante entender a ordem. Vai ser sempre assim, positivo, negativo, nulo e texto. Para eu voltar aqui, como estava antes, né? Aí é só colocar aqui azul geral, no meio do ponto e vírgula aqui. Se for geral, você não precisa nem colocar nada não, tá? É só digitar o nome da cor. Quero vermelho, porque o geral é o padrão e o Excel insere automaticamente. Coloquei só vermelho aqui, no OK, e ele formata. Agora, se eu quisesse não geral, por exemplo, positivo, eu quero que fique com 2 escalas decimais. Vamos falar mais sobre isso aqui na escala decimais, mas só para você ter uma ideia, é só colocar o 0 aqui, ó. Então eu quero que o azul não fique geral, fique 10,00. Eu vou apagar esse geral aqui, digito aqui, ó, 0,00. Ele já tem até uma prévia aqui, porque é o primeiro. Então 0,00 vai ser só no formato positivo, só no número positivo. Os outros não ficam porque eu mudei só nessa seção. Então viu como é que o ponto e vírgula separa as seções, eu posso fazer formatações individuais de acordo com a seção. Vou aqui para o repetir agora. Esse repetir é quando eu quero repetir uma informação na célula mesmo. Para repetir, eu vou usar o arroba. Então eu tenho aqui uns valores digitados, aqui uns exemplos. Então aqui eu tenho 2 vezes o arroba. Então eu vou formatar aqui. Quantas vezes apareceu o arroba é quantas vezes o texto vai repetir. Então estando aqui nesse valor, nessa célula D4, eu clico aqui no número, venho aqui no personalizado, apago esse geral e digito arroba 2 vezes. Digitando arroba 2 vezes, lembra que você tem sempre uma prévia aqui, ó. Então, eu estou dizendo que eu quero repetir o texto que está aqui 2 vezes, porque o arroba está lá 2 vezes. E aí, quantas vezes você digitar, ó, se eu pegar aqui e digitar várias vezes o arroba, ó, você vai ver que ele está repetindo aqui. Claro que aí, se eu quiser preencher a célula inteira, eu não vou usar o arroba e digitar várias vezes. Vai ter um esqueminha aqui no final que eu vou mostrar nessas últimas 2 células. Aqui, como eu já adicionei vários aqui, eu tenho um texto, pode ser um caractere como está aqui, um texto, e aqui o exemplo, 3 vezes. Então, se eu clicar aqui, clicar no grupo número, vir no personalizado, apagar o geral, digitar o arroba 3 vezes, ele repete o texto
3 vezes. Quantas vezes você digitar, ele vai repetir. Agora, se eu quiser que uma informação preencha aqui a célula, e conforme eu for aumentando essa largura da coluna, essa informação vai preenchendo a célula. E aí eu não tenho que saber exatamente quantos caracteres tem que repetir para preencher a célula. Eu quero que seja automático. A gente usa o asterisco, como está aqui, ó. Então tem aqui 1500. O que vier depois do asterisco, ele vai preencher na célula. No meu caso aqui é um traço. Mas tem que ter o zero, tá? O zero representa o número que está aqui, o texto que tiver, normalmente o número, né? Para representar o zero representa o número. E aí o asterisco e o que eu digitar de traço aqui, no caso aqui é o traço, ele vai preencher até o final da célula. Então, voltando aqui em número, personalizado, eu vou criar aquele formato ali. 0, que é o próprio valor digitado, asterisco, e aí eu vou colocar um traço. Isso aqui vai fazer com que esse traço seja preenchido nessa célula aqui até o final da célula. Vou dar um OK. Ele vem aqui até o final. Se eu aumentar a largura da coluna, ele vem vindo e vai preenchendo até o final. Então, traço aqui embaixo só um exemplo de uma variação. Em vez de ser o traço, vai ser o asterisco. Então, se eu quiser preencher com asterisco, aí tem que colocar ele 2 vezes. Porque o asterisco é o comando que vai fazer com que vier depois que seja preenchido. Então, eu venho aqui, número, personalizado, apago esse geral aqui, 0, asterisco. Aí o que vier depois vai preencher. Então eu quero preencher com asterisco. Então eu repito o asterisco. E aí quando eu clico em OK, eu tenho preenchimento aqui na célula. Quantas vezes você aumentar, ele vai preenchendo. Então são dicas, são macetes para entender o formato personalizado. Aí tem vários, como eu sempre digo, é importante você explorar ali para entender. A gente fez 3 exemplos aqui já de cores, seções. Esse é para repetir caracteres dentro de uma célula. O próximo é o caso de decimais. Também é legal, e essa dúvida aqui é uma dúvida recorrente, de, por exemplo, se você digitar 0 à esquerda, ele não aparece. Então como é que eu faço para exibir 0 à esquerda na célula? Aí um formato personalizado. Vou fazer aqui, ó, só nessa primeira célula por enquanto. Eu tenho um valor formatado com 0 e eu tenho um valor formatado com cerquilha. Existe uma diferença entre eles. Eles são os dois usados para essa coisa de casas decimais. Então a gente pode usar os dois, mas tem uma diferença. Eu vou clicar aqui no número. Eu quero exibir 001, 3 caracteres. Venho no formato personalizado, apago esse geral aqui e digito 0 3 vezes. 1, 2, 3. Então, quantos caracteres eu quero que apareça na célula são os zeros que eu vou digitar. Então, 000, já dá uma prévia aqui, né? Como sempre falo, é importante olhar aqui para ver como é que vai ficar o resultado. Dou OK. Então, isso só é possível com formato personalizado. A não ser que você formate a célula como texto, mas aí vai deixar de ser número, já é outra coisa. Com formato personalizado, você consegue exibir esses zeros aqui à esquerda da célula. Eu vou fazer para a coluna inteira com 0 e depois com o cerquilha para a gente entender a diferença. Seleciono aqui, eu quero que os valores fiquem com 2 zeros, 2 casas decimais, vírgula 00. Então eu vou clicar no número aqui, personalizado, apago o geral, digito 0,00. Dou um OK. Eu tenho os valores com 2 zeros depois da vírgula. Ah, Adriano, tem umas células que não ficaram com 0. Por exemplo, aqui ficou 10. Porque aqui eu tenho valores que tem valor depois da vírgula, né? São números quebrados, não são números inteiros, vamos dizer assim. Quando o número é inteiro, aí aparece os 2 zeros depois da vírgula. Aqui, ó, como era 3 valores, ele já reduz para 2. Então, eu coloquei 2 zeros. Se eu colocasse 3 zeros, apareceria os 3 valores. 1,253. Como aqui eu tenho também, é o mesmo exemplo. 3 valores, apareceram só 2 e ele arredonda, tá? 379 virou 38. Ele também já arredonda com esse formato personalizado. Então, você vai exibir casas decimais, de acordo com o que você digitar. No meu exemplo, tem 2. Só que se a célula tiver mais, ele exibe só as 2 que você digitar. Ok? Qual a diferença de eu usar o 0 e eu usar aqui o cerquilha? Vamos fazer o mesmo esquema do que eu fiz aqui. Vou clicar em número, personalizado, e vou usar o cerquilha aqui. Uma vez, vírgula, ele novamente. Vou clicar em OK. Então, basicamente, a diferença é que ele não exibe os zeros. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 100 e aqui, ó, tem o 100, olha a diferença aqui, 100,00. Ele não exibiu, ele exibe só o 100. Então, assim, ele não exibe zeros nem na esquerda nem na direita. Você pode usar ele para, por exemplo, exibir um formato
de quando não é zero, que é valores diferentes de zero depois da vírgula, ele exibia. Ó, aqui deu o mesmo resultado de 1,25, porque não é zero depois da vírgula, então ele também arredonda. Agora, se eu quisesse que aparecesse 1,253, tanto nesse aqui como nesse aqui, é só adicionar mais um no final. Aqui eu adiciono um zero, em formato personalizado. Ó, o zero ele vai exibir 1,253, e aqui é o mesmo esquema. Eu adiciono mais um cerquilho no final. E ele exibe a mesma formatação. Então, basicamente, assim, questão do zero. Com cerquilho não exibe o zero na esquerda e na direita. Você pode usar ele ou o zero, dependendo da situação, né? Que se você quisesse não exibir zero, usa o cerquilho. Se quiser exibir o zero, usa o zero mesmo. Então aqui é para casas decimais. Você pode usar um ou outro. Na próxima planilha, a gente tem vários exemplos de formatação de data e hora. Eu tenho aqui uma data digitada, tenho a mesma data aqui, que é uma cópia, né? Igual a célula. Eu tenho a formatação aqui. Essa formatação personalizada. Então, como é que ela funciona? Eu tenho aqui, ó, como data, né? Dia, mês e ano. Então, se eu usar cada um desses formatos aqui, você vai ver que vai aparecer aqui diferente. Ó, são vários. Então, vamos fazer aqui. Como é que eu acesso lá a formatação da data? Mesmo local. Sendo data, texto ou número, eu vou clicar aqui nesse ícone para exibir aquela caixa de formato personalizado. Então, vamos vir aqui no personalizado. E vamos utilizar aqui, ele vem com esse padrão de DD/MM/AA, que é a data que foi digitada. Eu quero exibir só o D, então eu posso aproveitar aqui e apagar e deixar só o D. Então sempre olha aqui em cima, no exemplo. Ó. Então se eu colocar o D, ele exibe só o número, no caso aqui é o 30. Então clico em OK, eu tenho lá o 30. Aqui o DD, na verdade, porque são 2 caracteres, ó. Vou clicar aqui, também vou vir no personalizado. Lembra que eu falei que ele faz uma cópia da formatação. Então, quando é data, a gente formata como data, aqui aparece a data, e aqui no personalizado como é que foi feito. Então, é sempre uma cópia do que você faz no personalizado. Eu vou apagar e deixar 2 letras D. Dá o mesmo resultado. Agora, se eu mudar isso aqui, ó, aqui é porque ele está com a função hoje, né? Então, vamos fazer assim, ó, vamos colocar uma data aqui. Tá 1/1/2016. E vou puxar aqui, ó, quando eu tenho copiar a célula, quando eu tenho um número, caso 1, não são 2 números, como era o 10, ele exibe só o primeiro porque é uma letra D. Se eu colocar 2 letras D, ele exibe 0, 1. Então essa é a diferença. Se tiver a partir de 10, né, 10, 11, 12, a gente vai ver diferença, que vai ser sempre 2 caracteres. Mas se for de 1 ao 9, com um D só ele exibe um caractere, com 2 D ele exibe 2. E com 3, ele já vai exibir o dia da semana por extenso. Então isso aqui é legal para formatar com o dia da semana. Então se eu clicar no número aqui, personalizado, apagar o M, que é o mês, e o A, que é o ano, e colocar mais um D, ó, ele vai exibir aqui abreviado o dia da semana. E se for 4 é o dia da semana completo. Ó, personalizado, apago aqui e coloco mais 2 letras D. E tem um dia da semana completo. Então, cada caractere aqui do D aumentando ele vai dar um resultado diferente. Um caractere, 2, dia da semana abreviado e semana completo. Isso vale também para o mês. A mesma ideia. Ó. Se eu tenho um M aqui, eu estou no mês 1. Vou clicar aqui, vou no número, personalizado, formato só com M. Então, vai aparecer o número 1. Agora, se eu colocar MM, aí aparece 01, que são 2 caracteres. Personalizado, MM. Ó, a gente já viu ali em cima que eu tenho 2 caracteres. Então isso é legal para formatar dentro de uma fórmula, de uma função de texto. Esse exemplo também de formato personalizado, que você consegue uns formatos que não tem direto aqui. Você não conseguiria esse formato aí de exibir um número do mês ou um dia da semana por extenso, escolhendo por aqui. E se eu tiver 3 letras M? Lembra que 3 letras D exibe o dia da semana por extenso, abreviado? 3M vai exibir um mês também abreviado por extenso. Ó. Então eu clico aqui. Novamente, personalizado, vou apagar aqui e digito MMM. Olha lá, Jan, que é o janeiro abreviado. E se for 4, aí é o dia da semana por extenso, é o mês por extenso. Ó, então segue o mesmo padrão do dia. 1, 2, 3, 4. Janeiro. Agora, se for 5, 3 é abreviado. Aqui eu já tenho o nome completo. 4. Se for 5. 5 é legal que ele coloca só a primeira letra do mês. Então eu venho aqui, ó,
nesse personalizado e vou digitar o M 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Aparece só o J de janeiro. Se fosse fevereiro, apareceria o F. Se fosse março, apareceria o M. Então aqui você consegue no mês 5, né? Se colocar 5 aqui no D não dá diferença nenhuma. Ele não exibe só o S de sábado. Mas no M eu consigo essa formatação do mês, né, aparecendo só o primeiro caractere do mês, que é o J. Passando aqui para o ano, aí vai seguir o mesmo conceito. Quero exibir só o ano. Então clico aqui, personalizado, apago aqui, digito A. Vai exibir 16, que é o ano 2016. Se eu colocar aqui no 3, 3 letras A, ele vai exibir 2016. Aí tanto faz 3 ou 4. Com 3 já exibe 2016. Se eu colocar 4 não dá diferença nenhuma. Então 2 são 2 caracteres, 3 já exibe 4, que é o ano completo. Eu consigo também personalizar. Então assim, por padrão aqui, se eu clicar aqui, eu vou ter personalizado dia, mês e ano, que é o que está aqui. É o que ele está exibindo. Agora, vamos dizer que eu quero exibir assim, mas personalizar. Entre parênteses e colocar 4D. O que é o 4D? Dia da semana por extenso. Então eu venho aqui, aproveito que está ali só completo. Abro parênteses, 1, 2, 3, 4, fecho parênteses. Clico em OK. Aumentar um pouquinho a largura da coluna, que ficou pequena. Então eu tenho a data, dia da semana por extenso. E aqui eu não consigo personalizar colocando um texto. Esse texto vindo entre aspas, tranquilo, você pode estar o que você quiser. E aí eu voltando aqui, eu venho no personalizado, vou apagar aqui esse tipo e vou colocar entre aspas um texto. Hoje é. Dou um espaço aqui dentro das aspas, né, para não ficar junto ali do texto que vai aparecer. Esse espaço tem que ser dentro das aspas. E aí eu digito aqui, como está ali no formato, 1, 2, 3, 4 para exibir a semana por extenso. Qualquer um que você quiser, tá? O dia, mês, o ano, aqui é um exemplo de combinar texto com a formatação. Clico em OK e eu tenho lá a formatação. Às vezes você quer colocar na sua planilha a data atual com a função hoje, mas você quer que exiba assim, hoje é a dia tal, coisa personalizada, faz por aí pelo formato personalizado. E aqui foi para data, e tem a hora, que vai seguir mais ou menos o mesmo conceito. Se para data eu tenho D para dia, M para mês, A para ano, eu tenho H para hora, o M para minuto, S para segundo, seguindo o mesmo conceito. Então aqui eu quero exibir só a hora, é o H. Então clico aqui. Olha, ele vem como hora. Se eu vir no personalizado, eu tenho aqui um formato aí. Tem uns formatos um pouco mais complexos que o Excel cria para hora. Mas aí eu vou apagar aqui. Vou deletar. E vou digitar só o H. O H ele aparece 4. Que horário aqui? 4h53. Aí, mesma ideia do D aqui. Se eu colocar duas letras H, ele vai exibir 2 números. 04. Aqui eu tenho hora e minuto. Então eu quero exibir a hora e minuto sem os segundos. Então, novamente, personalizado. Apago o que está aqui. HH, 2 pontos, MM. Eu exibo a hora com o minuto sem o segundo. Aqui ele exibe completo. Como aqui já está aparecendo, não vai dar diferença. Que já é o padrão. Ó, se eu clicar aqui nesse ícone de formatação de célula, clicar em personalizado, ele está com um formato aqui um pouco diferente. Pode ser devido à digitação, mas se eu colocar HH, 2 pontos MM, 2 pontos SS, hora, minuto, segundo. É a formatação padrão de hora, não mudou porque ele já estava, né? Posso exibir só os segundos, tem um SS aqui de segundos, então também formato personalizado. Aqui apago ali, digito só o SS. Eu vou exibir só os segundos da hora. E consigo também fazer isso aqui legal, ó, do AM/PM, que aí a gente aprendeu lá na escola, né? Você aprendeu dessa forma, mas que para gravar isso aqui, né, que seria o AM antes de meio-dia e depois o PM, né, depois de meio-dia. Então, aqui no meu caso, no horário atual aqui, 4h53 é antes de meio-dia, então eu vou exibir o AM aqui nessa célula. Novamente no formato personalizado, apago aqui e vou digitar o HH, que é a hora, 2 pontos, MM, que são os minutos, dou um espaço e coloco aqui, ó, AM/PM. O Excel identifica o horário e já coloca ali o AM ou o PM, dependendo do horário que estiver na célula. Vou dar um OK. Eu tenho aqui o AM. Se eu trocar essa hora aqui, é porque ele está com a função agora, né?
Vou trocar essa hora aqui, por exemplo, para 1h58. Aí ele já exibe o PM, que aí já é depois de meio-dia, né? Colocando meio-dia aí como um ponto central, antes ou depois, ele já exibe isso aqui automaticamente, você não precisa ir lá e mudar. Bom, e a última planilha de condições, que é legal que você consegue, aquele exemplo que eu citei lá no começo do gráfico, é fazer um gráfico com rótulo de dados com condições, maior, menor, faz com condições por aqui. Essas condições, eu posso usar aqueles mesmos operadores de comparação que a gente usou lá na função C, também em funções cont-C, soma-C, enfim. Os mesmos operadores de comparação podem ser usados aqui. Então tem aqui o maior ou igual, tem o igual, tem o menor igual, tem o diferente. Então vamos considerar que são notas de aluno. Então eu quero exibir aqui só um tiror de 7 em diante, azul, menor que isso, vermelho. Claro que isso pode ser feito com a formatação condicional, que é o do próximo módulo, que é da próxima aula. Mas como estamos falando de formatação personalizada, também é possível fazer por lá. Como é que eu especifico essas condições aqui no Excel? Simples, ó, vou selecionar, vamos lá no formato de número personalizado, clico aqui, vamos apagar o geral e lembra da cor lá no começo, eu quero que fique azul, então eu coloco a cor azul, a cor primeiro, tá? Que aí fica mais fácil para entender. Azul, se eu deixar assim, todos os valores ficarão azul, só que eu não quero todos eles, eu quero só maior ou igual a 7, coloco esse critério também no colchetes, maior ou igual a 7. Fecha colchetes. Se eu deixar assim, já funciona. Vou dar um OK. Só que o que acontece? Os valores que não são maiores ou iguais a 7, ele dá um erro aqui. Ó. Ele aparece cerquilha. Que gera um erro porque eu não especifiquei qual é o outro formato. Ele é 9, legal. 9 ficou azul, 8 ficou azul, 10 ficou azul. E os outros? Então o que você tem que fazer? Ir lá no número e tem que colocar alguma coisa aqui. E olha, ele colocou o geral, mas esse formato aqui é só do maior ou igual a 7. E o outro, se você não quiser nenhum formato, você tem que colocar um ponto e vírgula e pelo menos colocar geral. Que aí você está dizendo que a outra situação não vai ter nada. Maior ou igual a 7 azul e o outro sem formatação nenhuma. Aí ele fica como estava digitado ali. Agora, se eu quiser que fique vermelho, simples, você nem precisa dizer que é menor do que 7. Mesmo critério das funções C. Então, se for maior ou igual a 7, azul. Se não, vermelho. Não precisa nem digitar menor que 7. Vermelho direto. Ok. Tá lá, ó. Maior ou igual a 7 azul, menor que isso vermelho. E se eu quisesse vírgula 00? Lembra lá, a gente combina agora as situações. Estamos usando o critério e as casas decimais. Não foi 0,00? Posso usar isso aqui no lugar do geral. Então, ao invés de ser geral aqui, vai ser 0,00. E vamos colocar também para o vermelho. 0,00. Então, ok, eu tenho lá. E se eu quisesse assim, a gente vai fazendo, vamos criar as condições. Quero que apareça o texto aprovado junto com a célula, o reprovado no vermelho. Lembra que o texto ele vai entrar entre aspas, como eu fiz no exemplo aqui da data. Eu quis falar hoje é sábado, hoje é entre aspas. Aqui é o mesmo conceito. Então, com o intervalo selecionado, vem aqui em número, personalizado. Eu tenho azul, maior ou igual a 7, 0,00, entre aspas. Eu vou colocar o espaço dentro das aspas. Aprovado. Fecho aspas. E depois eu venho aqui no final, abro aspas, espaço, reprovado. Fecho aspas. Clico em OK. E eu tenho lá agora o valor azul com 2 casas decimais, aprovado. Maior ou igual a 7. Menor que isso, vermelho, reprovado. Se eu não quiser o vírgula 00, quero só o número e o texto aprovado. Não quero essa formatação. É só tirar o vírgula 00, deixar só o número, né? Eu venho aqui no ícone para abrir a caixa, personalizado, eu vou tirar o vírgula 00. Deixa só o 0 aqui. E aí clico em OK, eu vou ter o número e o texto aprovado ou reprovado. Bom, então você viu que é possível especificar condições. Vamos fazer uma condição aqui para finalizar o último exemplo. Nessa aula está um pouco longa já, porque são muitos exemplos, né? Vamos fazer o último exemplo aqui, aí fácil, eu quero positivo e negativo. A condição é colocar aqui, ó, número positivo maior ou igual a 0. Seleciono, venho aqui no número, clico, personalizado, apago geral. Quero dizer o seguinte, quero que fique vermelho, quem é menor que 0.
Então, colchetes, vermelho, fecha colchetes, abre o colchete novamente, menor que 0. E aí o detalhe, os outros eu quero formatar, não, eu quero só o vermelho. Mas você coloca um ponto e vírgula, coloca aqui geral. Que aí ele não vai formatar os valores de maiores que 0, só os menores que 0 em vermelho. Clique em OK. E você mantém a formatação dos outros. E qualquer alteração que fizer aqui, aí esse valor vai ser negativo, menos 900. Ele já passa a ser vermelho, sem o sinal de menos aqui. O sinal de menos aparece na barra de fórmula. E aqui ele exibe como ele é formatado. Bom, meu amigo, chegamos ao final dessa aula. A gente aprendeu bastante coisa aqui. Então, eu te aconselho a assistir essa aula novamente, porque a gente viu muitos exemplos de formatos personalizados. Pode ser uma coisa nova, de repente você nem conhecia, sabia que era possível usar esse tipo de formato. E também você pode, como eu sempre digo, baixar a planilha aqui, esse é o exercício 2 do módulo 3, fazer o exercício, usar esse que eu usei, testar as cores, os formatos. É importante testar. Caso tenha dúvida, deixa aqui abaixo da aula nos comentários. Então, meu amigo, um abraço e até a próxima aula. E eu tenho aqui números. Então você pode também referenciar uma cor através de um número. Por que 12? Por que 39? Existe uma escala de 1 a 56. Você pode usar até 56 números para formatar a cor. No material de apoio você vai encontrar uma tabelinha informando o número que você usar e qual cor que vai formatar. Então eu posso usar de 1 a 56. De 1 a 56 eu tenho mais possibilidade de cores, que aqui eu tenho que digitar o nome da cor, mas eu consigo uma cor personalizada com outro tom usando um número, que eu não conseguiria digitar o nome. Então eu vou selecionar aqui, eu vou usar a cor 12. Ah, qual é a cor 12? Você vai contar na tabelinha lá, para não precisar decorar, né? Você tem uma tabelinha informando o número e a cor. Aqui foram números aleatórios, só para você entender. Então, cor 12. Vem aqui no número, clico, personalizado, apago geral e coloco essa cor exatamente como está ali. Cor, espaço, 12, entre colchetes. Clico em OK, ele formatou com a cor 12, que está aqui. Vou fazer a mesma coisa com 39. Ó. Clico aqui no número, personalizado, apago geral e digito cor 39. Então, lembrando que esse daqui é um primeiro exemplo, só para você se familiarizar com o comando, como é que você chega lá, como é que usa a cor, porque vai ser importante para entender as seções, porque não se limita só à formatação de cor. A gente tem seções, tem condições, então o primeiro é só para você conhecer como é que funciona o procedimento. A gente começa com a personalizado. Lembra que eu falei sobre os grupos? Fonte, elemento e nu, na aula passada. E cada ícone, cada grupo desse aqui tem um ícone, mas clicando em cada um deles, qualquer um deles aqui, a gente vai abrir a mesma caixa de formatação de célula. Como estamos falando de número, eu vou clicar aqui para eles exibir na guia número, mas pode ser qualquer uma delas que a gente vai abrir a mesma caixa de diálogo de formatação de célula. Clico aqui. Formatação de célula geral, que é o padrão do Excel, está aqui, e o personalizado ele está aqui no final. Ó. A gente tem uma série de formatações aqui. Falamos um pouco sobre essa formatação na aula passada. Até pedi para você, no exercício, entrar por aqui, conhecer, testar. Que é importante testar, que tem muitas opções. No personalizado, na verdade, assim, a gente vai falar disso aqui na próxima planilha. Quando você cria um formato de número, casas decimais, ou R-cifrão, o que for, o Excel cria uma cópia aqui desse formato personalizado. Então é legal também você criar uma formatação e vir aqui e ver como é que é esse código de formatação. Ele fala aqui embaixo, ó, que o formato personalizado é um código de formatação. Então, qual é o meu código aqui? Esse primeiro é simples, eu só quero digitar o nome da cor. Eu tenho aqui vários formatos, tem o geral e tem outro geral aqui, né? O primeiro é o geral, que eu sem formato nenhum, e tem esse geral aqui nessa caixinha. Aqui é onde eu crio meu formato personalizado. Então, eu vou apagar esse geral e vou digitar exatamente como está ali na célula D4. Eu quero preto, vou digitar. Para que você entenda melhor, eu deixei cores primeiro. A gente vai formatar com uma cor aqui. Depois passar para cá, que fica mais fácil de entender essa divisão de seções. Então, cor, fácil. Aqui está dizendo já, a formatação é essa. Você vai colocar entre colchetes o nome da cor para formatar. Aí você vai falar, Adriano, eu só posso fazer por aqui, pela cor de fonte. Pode. A ideia aqui é você conhecer um recurso, né? Novos recursos. O Excel é cheio de recursos, né? E aí você vai conhecer uma formatação personalizada, que nesse caso aqui de uma planilha, digitando a planilha aqui com os valores e formatando direto, você pode fazer por lá. Mas agora eu vou te dar um exemplo. Se a gente tiver um gráfico, por exemplo, e vamos imaginar aqui agora, um gráfico de vendas com metas, e eu quero que essas metas apareçam em cores diferentes. Você pode especificar condições dentro da formatação personalizada.
Ah, eu quero quem bateu a meta de que vendeu mais que 10 mil, vendedores vendendo mais que 10 mil, fique na cor azul, texto. Quem vendeu menos fica na cor vermelha. Isso pode ser feita essa formatação pode ser feita na planilha com a formatação condicional, que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas dentro de um gráfico, por exemplo, eu não conseguiria fazer a formatação condicional. Aí eu uso a formatação personalizada. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, a formatação é exatamente como está sendo mostrado aqui. Eu quero formatar esse texto numa cor preto. Então eu vou clicar. Como é que eu entro nesse formato? Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais. Essa é a segunda aula do módulo 3, onde estamos falando sobre formatação de células. Na primeira aula, você aprendeu bastante sobre formatação de células, fonte, alinhamento, número, fizemos uma formatação completa da planilha. Nessa segunda aula, vamos aprofundar um pouco mais na formatação personalizada, que é até um conteúdo que a gente considera um pouco mais avançado. A gente vai pegar algumas formatações, vai aproveitar alguma coisa que já existe, personalizar, criar nossos próprios formatos, umas coisas mais personalizadas mesmo, né? Que você pode fazer no Excel, que não ficam aqui diretamente nas guias aqui, né? Você tem que entrar na caixa aqui de formatação e ir lá e criar seu próprio formato personalizado. Então vamos criar alguns exemplos. Tem aqui algumas planilhas, cores, seções, repetir, casas decimais, data e hora, condições. Vamos fazer vários exemplos aqui para entender como é que funciona esse formato personalizado. Então o primeiro ponto é o seguinte. Eu tenho aqui essas duas primeiras planilhas são importantes, porque assim, é legal entender como é que funciona a formatação personalizada, que ela é dividida em 4 seções. Preto aqui, em colchetes. Você vai que não vai dar alteração nenhuma, porque o texto já está preto. Eu vou dar um OK. Alterei a fonte para cor preto, não mudou nada porque já estava. Esse é mais para você conhecer o caminho, você chegar lá e como é que cria um formato personalizado. E se você olhar aqui também, ele fica um personalizado, ele não é um geral, que é um geral só formatado com cor por aqui. Vamos no segundo texto, que é o verde. Então, ó, clico aqui, é um outro caminho para chegar lá, mais formato de número, vou em personalizado e vou colocar aqui colchetes, tá? É importante sempre colocar o colchetes, quando você colocar essa cor aqui, verde. Dou um OK e ele formatou com verde. Aí aquele mesmo caso, posso fazer por aqui? Pode, mas dependendo da situação, dentro de um gráfico, por exemplo, que é um exemplo legal de falar, você tem que fazer pelo formato personalizado. Se quiser, principalmente condições, né? Se for uma cor só, por aqui, mas quando tem condições, que a gente vai falar aqui de condições, é legal fazer pelo formato personalizado. Na verdade, só por lá que funciona, né? Dentro do gráfico. E assim eu vou fazendo. Ó. Se eu quiser branco, se eu quiser azul, se eu quiser magenta, se eu quiser amarelo, é só colocar o nome da cor. O magenta aqui é como se fosse um rosa, né? Eu vou também clicar aqui, vou em personalizado, ó. Apago aqui, coloco colchetes, magenta, fecho colchetes, eu tenho essa cor personalizada com magenta. Agora, se você reparar, eu coloquei o nome de umas cores